E aí, pessoinhas, tudo bom? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje vou falar a respeito do que está no título do vídeo. Falar não é ouvir. Escutar não é ouvir. Então, tem diferença. Eu escutei semana passada de uma aluna no cursinho que eu sou voluntário, que ela disse que tinha muita dificuldade, que durante as aulas ela via o professor falar, ela falava, não, mas eu entendo tudo, mas na hora de fazer o exercício não conseguia colocar no papel, não conseguia colocar para fora. E eu falei para ela, olha, eu vou falar um pouco a respeito disso, porque tem diferença entre escutar e ouvir. Um deles entra por um ouvido e sai pelo outro, e quando você vai pôr no papel você realmente não consegue, porque você não conseguiu aprender de fato, e escutar, ou melhor, e ouvir. Ouvir é você escutar e refletir a respeito. Você ter uma reflexão a respeito daquilo que você está escutando. Então, fazer um exemplo assim, bem superficial para vocês das diferenças. Imagina que você está preocupado com alguma coisa e você está perto de alguém e esse alguém começa a falar com você. Aí ela fala. Ela chega em você e fala assim, viu? Você ouviu o que eu falei? Aí você, hã? Isso é escutar. Você está escutando o que a pessoa está falando, mas você não está filtrando, você não está raciocinando, você não está pensando, você não está questionando o que está entrando no seu ouvido. Isso é escutar. Agora, quando a gente vai realmente fazer com que aquilo signifique algo na nossa vida, significa ouvir. Que basicamente é o que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, se eu for falar de... deixa eu pensar num exemplo. Potenciação. Nós temos um número qualquer, que o número de baixo é um número grande, o número de cima é um pequenininho, o de baixo nós chamamos de base, o de cima nós chamamos de expoente. E daí eu pergunte e fale assim para você, a base é o número que vai se repetir em uma multiplicação, e o número de cima, que é o expoente, é quantas vezes esse número vai se repetir. Então se eu falar, por exemplo, 2 ao quadrado, significa que eu estou colocando 2 vezes 2, 3 ao quadrado eu falei, né? Significa que é o 3 vezes o 3 de novo. E lá em cima está falando quantas vezes eu vou repetir esse número. Por exemplo, 3 vezes 3 igual a 9. Se eu estivesse falando 10 ao quadrado, é a mesma coisa que o 10 na base, o 2 no expoente, então 10 ao quadrado. E a conta ficaria 10 vezes 10. Porque a base é o número que vai ser multiplicado e o expoente é quantas vezes essa base vai ser multiplicada. Se você entendeu o que eu expliquei agora, significa que você ouviu o que eu falei. Você não somente escutou o que eu falei, você ouviu o que eu falei. Você reteve a informação, você pensou, você raciocinou, você refletiu a respeito. Então essas são as principais diferenças entre escutar e ouvir. Se você estiver tentando estudar na escola e sentir muita dificuldade, você começa a ouvir o professor e de repente sua cabeça viaja, quando você vai ver já passou 20, 30 minutos de aula, que é o que acontecia comigo na minha época de criança, quando eu estava na escola. Tente fazer o seguinte, quando você começar a pensar demais, tenta anotar em algum lugar o que você está pensando, que não seja daquilo que você está assistindo ali na hora, que você está ouvindo. Fez essa anotação, você volta a prestar atenção no que o professor está falando. Ou, se você achar que é muito ruim fazer isso porque tira sua concentração no que ele está falando, anota. Tudo que ele for falar, você anota as palavras chaves do que ele está falando. Então, por exemplo, que nem eu falei agora, não sei o que é potenciação, você escreve a palavra potenciação. Uma outra coisa que ficou como palavra-chave, base. Expoente, outra palavra-chave. Multiplicação, outra palavra-chave. E você vai fazendo essas anotações. Por quê? Conforme você for fazendo essas anotações, é uma espécie de mapa mental do que você está estudando, mas ao mesmo tempo é uma maneira de você continuar com a concentração naquilo que você está escutando. Se você se mantiver concentrado naquilo que você está escutando, de escutar vai passar a ouvir, vai passar a fazer sentido para você. E quando você for colocar em prática isso no papel, você vai ter todos os pontos ali destacados, de maneira que quando você bater o olho nos pontos, você vai lembrar do que você ouviu o professor falando. Então, essa é uma excelente maneira então de você fazer com que a sua cabeça pare de escutar e passe a ouvir mais. Escutar menos e ouvir mais. Certo, pessoal? Espero que essas dicas tenham sido úteis. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixe nos comentários aqui algo que você gostaria de ver nos próximos vídeos.
Se você não gostou de algo também, deixa aí também para que eu possa melhorar nos próximos. Se inscreva no canal se você está chegando agora, ative as notificações, porque se você não clicar no sininho, você não vai receber vídeos novos aí no seu botão de notificação do YouTube, e assim por diante. Então, nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e fui!